Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. E aí, ficou motivado com Gálatas capítulo 1? Vamos ler juntos então capítulo 2. Vamos lá. 14 anos depois, voltei a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentio. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes, cuja reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados para abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou, porque morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido,
Pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Entender a carta aos Gálatas é muito importante porque vai nos trazer um direcionamento para as nossas vidas hoje. No devocional anterior saímos com algumas perguntas e uma delas é: o que te garante que o evangelho que chegou até você é o evangelho da graça? Ou é esse outro evangelho que Paulo está denunciando? Neste capítulo 2, a resposta vai ganhando forma, pois Paulo está demonstrando que, incrivelmente, esse outro evangelho é tão sedutor que até Pedro e Barnabé flertaram com ele. O outro evangelho é muito perigoso e quer todos os dias nos raptar. Ele quer invadir nossas consciências em cada vez que conseguimos fazer algo bom, ou em cada vez que nos empenhamos para fazer o próprio reino avançar. O outro evangelho trabalha utilizando todos os meios e principalmente a religião para nos enganar e nos fazer pensar que somos merecedores, pessoas boas, agentes de nossa própria salvação. Paulo pega uma bigorna de ferro e joga sobre esse outro evangelho, quando diz: e no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Jesus Cristo para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Sim, nem o cumprimento da antiga lei judaica, a mais evoluída de todas as religiões, nos torna justos. Somente Cristo, somente o favor de Cristo. Os Gálatas surpreenderam Paulo porque rapidamente começaram a pensar que, se praticassem a lei, seriam salvos e justificados, como os religiosos judeus pensavam. Hoje, muitas vezes, algumas pessoas têm trazido para a igreja partes da lei da antiga aliança, como sendo símbolos e motivações culturais que têm algum valor em produzir santidade ou mesmo justificação. Isso é o outro evangelho. Mas o outro evangelho é engenhoso e maquina ganhar a igreja de formas variadas e criativas, através de hierarquias, festividades, ativismo religioso, caridade, ação social e muitas outras formas. O outro evangelho se reproduz com muita facilidade quando acertamos e fazemos algo bom. Queremos logo pensar que somos bons e aí já também nós rapidamente tropeçamos, assim como os Gálatas. Muitos pensam que o grande problema do evangelho é o pecado. O pecado é o grande inimigo, sim, mas foi vencido na cruz. Então podemos dizer que ele já foi de alguma forma superado ou anulado. Mas o maior problema do evangelho hoje é justamente quando acertamos e com isso pensamos que somos bons o suficiente.
bons o suficiente para ir ao céu. Fale a verdade. Você já sentiu esse sentimento quando ajudou um necessitado, quando fez um ato generoso, ou quando mesmo falou das Escrituras para alguém? Você já se sentiu assim? Meio que disse para você mesmo em seu interior: o cara sou eu. Quando caímos nesta desgraça, anulamos a graça de Cristo. E o pior é que geralmente essa perspectiva nos tira o constrangimento que a graça produz e geralmente nos leva de volta ao pecado. Como já dizia o escritor de Provérbios, depois da soberba vem a queda. É nesse contexto e não em outro, como muitas vezes é pregado, que Paulo diz: fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo não estava afirmando com essa frase que, estando crucificado em Cristo, havia abandonado a vida mundana, apesar de, obviamente, esta seja uma consequência clara do Evangelho. Paulo, na verdade, estava falando que, estando crucificado com Cristo, abandonou todo tipo de justiça própria para aceitar e crer no amor e na entrega de Cristo por todos nós. Ele, Jesus, manifestou graça em nosso favor, e isso é o Evangelho. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.